Senhoras e senhores, muito boa noite. Prazer tê-los aqui em nossa casa, na Casa do Povo, nessa noite fria, né? Típico de agosto, mas mais frio do que nós estávamos acostumados. Hoje foi um dia bem frio, então nós temos que agradecer a todos vocês que saíram das suas casas para homenagear essas três importantes figuras que lutaram em favor da nossa pátria, que representaram muito bem Nova Friburgo e que nós devemos muito. Essa geração que aqui hoje está deve a esses homens tudo aquilo que vocês representam, fizeram para o país, a vida de vocês que vocês colocaram em risco e tudo aquilo que vocês viveram naqueles momentos difíceis. Então essa casa nada mais quer do que fazer uma pequena homenagem para que vocês possam guardar com carinho seus familiares, do respeito que a Câmara Municipal, a Câmara a gente sabe que é o poder mais próximo da população. Então, quando a Câmara faz, né, um evento desse, de gratidão, de reconhecimento, é o povo que o faz. Então, sintam-se todos bem-vindos, excelente noite, vai ser uma sessão simples, pequena até pelo tempo, né, pelo horário, mas com muito carinho, com muita satisfação. Então nós vamos começar aqui compondo a mesa. Eu quero convidar primeiramente o comandante Marcelo Serrentino Garcia, diretor do Sanatório Naval. Por favor, sente aqui ao meu lado, seja muito bem-vindo a esta casa. Com alegria muito grande que nós convidamos o senhor Célio Ongia, ex-combatente, para sentar aqui ao nosso lado. Com alegria também que nós convidamos o senhor Altair Pinto Aleluna, ex-combatente também, o senhor Alaluna, que faça-se presente aqui conosco. Eu tenho estado sempre com ele aqui no tiro de guerra de Nova Friburgo. Esse também é a presença viva. Eu quero muito agradecer essa oportunidade que a casa está tendo, em especial a esse presidente, na pessoa da querida comendadora, a professora Janaína Botelho. A professora Janaína Botelho tem sido uma grande satisfação na minha vida, uma grata satisfação na minha vida. Eu sou fã do trabalho dela, acompanho, né? E eu acho que não tem preço que essa mulher faz por Nova Friburgo. Por isso que eu tenho certeza que por iluminação divina, ter tido a oportunidade esse ano ter dado a ela o título de comendadora, né, de Nova Friburgo, porque manter a história viva, manter a história de uma cidade, fazer o que ela faz por essas fazendas, a cada momento que a gente vira os programas dela, a gente aprende mais, sabe, diretor? Então isso não tem preço. A gente vai vendo aí que as gerações vão passando e a história vai ficando para trás. Então que nós tenhamos mais e mais professoras Janaína Botelho que possam cultivar nos nossos corações, nas nossas mentes, tudo aquilo que não é desconhecido e que muitas das vezes está tão perto da gente. Claro que dá trabalho, eu sei o trabalho que a senhora tem, por isso que essa casa te admira muito, eu em particular sou um admirador, mas fico feliz de nos proporcionar essa noite, não é porque foi através dela que isso tudo está acontecendo, eu sou só o propositor da sessão, o presidente da sessão, mas fico muito feliz, porque acho que vocês são homens de bem, que lutaram, que honraram esse país, e com essa idade, com essa vitalidade, chegar aqui hoje e nos dar esse exemplo, faz cada vez mais nós acreditarmos que vale a pena ter sonhos, que vale a pena acreditar em dias melhores e que vale a pena ser correto sim. E que isso tem um sentido muito grande, a prova disso são os familiares de vocês. Então Nova Friburgo tem que recebê-los e estender tapete vermelho por tudo que vocês representam para nós. Eu queria convidar a Rafaela Dias, neta do seu Edmo, e o Fernando Dias, também neto do seu Edmo.
Então, vamos colocar uma mulher na mesa, a Rafaela, e o Fernando se sente aqui ao nosso lado. Então, a mesa está composta, a gente fica muito feliz para nós darmos continuidade à sessão. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, a indicação legislativa dessa presidência, prestando homenagem a 3 ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que receberão uma pequena homenagem da Câmara Municipal, os senhores já citados aqui, Célio Mongia, Altair Pinto, Alaluna e Edmo João Dias, este último memória que será entregue aos seus netos, é uma indicação também que se justifica agora no próximo dia 25, que celebra o Dia do Soldado. Eu quero convidar a todos para que de pé possamos cantar o hino nacional brasileiro e o hino de Nova Friburgo. Professora Janina Botelho. Bom, boa noite a todos. A gente vai passar um vídeo de 8 minutos. Esse vídeo, na verdade, ele é uma síntese de 3 documentários que a Luau TV produziu, entrevistando o seu Célio Mangia, o senhor Alaluna e também o filho do seu Edmo. Então, a gente vai passar um filme rapidamente. Enquanto ele está preparando, eu vou fazer assim, uma breve apresentação. O dia de hoje é uma justa homenagem aos ex-combatentes Célio Mangia, Altair Pinto Alaluna e Edmo João Dias. Este último em memória aqui representado por seus netos. Agradeço muitíssimo a indicação do presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz, e aos demais vereadores, bem como a presença de todas as autoridades e pessoas aqui presentes que prestigiam esse momento. Há exatos 74 anos atrás, o povo friburguense fez uma subscrição para edificar um obelisco em tributo aos ex-combatentes, conhecidos carinhosamente como pracinhas, quando de seu retorno da guerra. Durante décadas, ficaram esquecidos pela população e tão somente homenageados pelo tiro de guerra em datas festivas. Segundo Célio Mangia, havia por parte das pessoas preconceito em relação a eles, pois no imaginário da população, quem lutava na guerra ficava maluco.
E retomamos hoje esse tributo aos nossos ex-combatentes, que são depositários da nossa história, né? Assim como o Alexandre disse, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945, envolvendo inúmeras nações, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Foi a guerra mais letal da história da humanidade, resultando em mais de 70 milhões de mortes, sendo a maioria de civis. O Brasil vivia sob a ditadura de Getúlio Vargas, que apoiava o regime nazifascista da Alemanha e da Itália. Mas, em razão de vantagens oferecidas ao governo brasileiro pelos norte-americanos, Vargas decide entrar na Segunda Guerra Mundial e junto aos países aliados. O Brasil entra no conflito em julho de 1944, sendo enviados aproximadamente 25 mil brasileiros sob o comando dos norte-americanos. O município de Nova Friburgo mandou 67 soldados para a guerra. Apenas um deles faleceu, Antônio Moraes, e sua imagem se destaca no obelisco, atualmente nas instalações do tiro de guerra. A entrevista que fiz com os 3 homenageados para o documentário A Memória da Segunda Guerra Mundial, produzido pela Luau TV, descobri aspectos curiosos sobre o cotidiano da guerra. Com esses relatos, ganha a história do Brasil e do mundo, pois a narrativa desse conflito não fica circunscrita tão somente a documentos oficiais. A visão de um soldado fica igualmente registrada, a forma como é convocado, o tipo de informação que ele possui, os seus medos, os casos pitorescos e o seu silêncio em determinadas situações que diz muito a um historiador. Não obstante apenas 3 deles receberem hoje a homenagem da Câmara Municipal, na realidade, a moção extensiva a todos os ex-combatentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial, cujos nomes estão impressos em bronze no obelisco, situado em frente ao tiro de guerra de Nova Friburgo, e hoje o Felga está aqui, que é filho de um deles, de um ex-combatente, está aqui também prestigiando o nosso evento. Então, agora eu vou pedir para passar o vídeo. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu vou para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. No campo de concentração, e eu fui fazer uma inspeção, fui lá indignado entrei lá onde eles estavam presos. O alemão, um garoto como eu, disse assim, que ideal que nós estamos defendendo aqui, ideal dos maiores, e nós largamos nosso pai, nossa mãe lá na nossa terra. O alemão que falou comigo em castelhano. O rapazinho, nós estamos defendendo o quê? O nosso batalhão tinha pretos. O italiano tinha medo, ele nunca tinha visto preto.
É mesmo? É. Olhar, a gente saía para passear, tudo misturado, né? Que a gente tira preto, branco, mulato e tudo. Eles viam preto, paura, medo. Porque a senhora tinha medo, a gente chegava. Não precisa ter medo não, que é brasiliane. A brasiliane e tal. Mas eles ficaram com medo, tinha medo. A convocação eu recebi ela num domingo à tarde, que eu jogava futebol, perdi o jogo de 1-0. Quando terminou o jogo, ele veio, bateu nas minhas costas e falou: você está convocado. Infantaria é tropa de ocupação. Eles estão aqui na frente, o combate está em Murinelli. Eles estão lá perto, Barão de Aquino, essa coisa mais ou menos. Na medida que a artilharia, a aviação bombardeia, que os inimigos recuam, então a infantaria recebe ordem para avançar. Mas nesse avanço tem terreno minado, tem tudo de ruim para você enfrentar. Até o próprio inimigo mesmo, às vezes está lá alucinado também, moitado lá, é o maior perigo. Então você tem que, a infantaria tem que ter muito cuidado. E que morre mais a gente da infantaria. Com essa relação dos brasileiros lutando junto com os norte-americanos, os brasileiros não foram um pouquinho bucha de canhão dos americanos, não? Tem conversa fiada, conversa fiada. Não é nada disso, não. Essa gente que fala besteira. Puxa, só para alguém que não gosta do americano, aí fala besteira. Ele me conta que na época era difícil de chegar ao Monte Castelo e os brasileiros conseguiram essa vitória, né, que foi marcante para o nosso país e para o mundo, né? Eu vou falar sobre o ponto de vista que meu pai me passou. Veja bem, meu pai ele não ficava no front, ele ficava na parte que alimentava o front, na retaguarda. Retaguarda, ele ficava. Ele ficava na retaguarda. Consertando os carros. Ele ficava na retaguarda, onde que ali era alimentado todo o front. Então ali tinha a munição, tinha os carros que ele, como mecânico, ele consertava os carros ou montava, às vezes, jipes, carros novos, né, para combater na guerra, né? Então ele me diz que essa parte era mais perigosa do que o front, porque era visada pelos inimigos. Porque se os inimigos conseguissem destruir a retaguarda deixava de alimentar o front com munição, com combustível, com tudo. 8 de fevereiro de 1945. Meu inesquecível Edinho, é com imenso prazer que pego na pena para escrever-te estas simples linhas para saber as tuas e para enviar-te as minhas, que ao chegar esta às tuas delicadas mãos esteja gozando saúde e felicidades. Enquanto eu vou vivendo, bem, você deve saber que não posso passar por tua ausência. Aceite desta que mais te ama, abraços, beijos, saudades, e nunca te esquecerá, Maria Melo. Mais uma vez, aceite saudades desta sua sincera Maria.
então isso daí foi apenas assim um briefing do que vai ser o documentário, né? Nós entrevistamos os três. Vou fazer uma apresentação de cada um. Com 20 anos de idade, Célio Mangia trabalhava como montador de fechaduras na fábrica Ferragem Zaga. Era domingo e o goleiro Célio Mangia jogava uma partida de futebol pelo time do Cascatinha. Perdera por 1-0 do time adversário. Depois da derrota, o treinador se aproximou dele e disse que esperava o final da partida para lhe dar a notícia de que saíra na Voz da Serra, uma notícia que tinha saído na Voz da Serra. Ele foi intimado a se apresentar ao comando do Exército no dia seguinte, em Niterói. Estava convocado para lutar na guerra e defender os interesses do Brasil. Um choque para quem nunca havia passado da Ponte da Saudade. Família, trabalho, namoro, amigos e o time de futebol, tudo ficou para trás. Depois de um período de treinamento, partiu para a Itália, curiosamente, a terra de seus ancestrais, os Mangia. Tudo era muito organizado, mas igualmente nebuloso. Os comandantes só delegavam ordens aos soldados praticamente 1 hora antes de qualquer ação. Tinha como função manutenção de carros de combate. Sustos, perdas e glórias marcaram o cotidiano da guerra. Célio Mangia, nos seus 95 anos de idade, deixou um depoimento claro e preciso sobre o cotidiano da guerra para o documentário produzido pela Luau TV. Foi a partir dele que houve interesse da emissora em entrevistar os demais, o que enriqueceu ainda mais o documentário. Pai, marido e bisavô de 5 bisnetos, sempre foi um orgulho para toda a sua família. Altair Pinto Alaluna, filho de Emílio Maurício Alaluna e Noêmia Pinto Alaluna, nasceu em Sumidouro em 22 de setembro de 1920. Quando jovem, trabalhou na lavoura com os pais e depois como motorista de caminhão, transportando leite para o Carmo e ali em Paraíba. Aos 21 anos, foi convocado pelo Exército e embarcou no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1944, no primeiro escalão, no navio General Mager, rumo à Itália. Descendente de imigrantes italianos, os Laluna, que sofreu uma corruptela para a Laluna, ainda que em situação muito adversa, teve a oportunidade de conhecer o país de seus ancestrais. Após um ano na Itália, com o fim da guerra, retornou ao Brasil. Trouxe em sua bagagem um riquíssimo acervo de fotografias do cotidiano da guerra e mantém até hoje as correspondências e comunicações desse período. Casou-se com Carlota Garcia Laluna, com quem teve 3 filhos, Alex, Allen e Ellen. Retornou à sua atividade como motorista de caminhão, foi sócio de uma empresa de ônibus e, a seguir, montou um comércio. O senhor Altair Alaluna é o decano de todos. No ano que vem, ele completa 100 anos. Edmo João Dias, filho de Domingos Dias e Esther dos Santos Dias, nasceu em Nova Friburgo no dia 30 de novembro de 1922. Quando jovem, trabalhou como mecânico nas oficinas das fábricas Rendas Arp e Pu. Aos 21 anos, foi convocado pelo Exército e embarcou no Rio de Janeiro no navio General Mark Clark. Após um ano na Itália, com o fim da guerra, Edmo retornou ao Brasil e trouxe igualmente um riquíssimo acervo de fotografias do cotidiano da guerra. Casou-se com Maria de Melo Dias, com quem teve 3 filhos, Maria da Conceição, Dalva Lúcia e Edmo Dias Filho. Maria de Melo Dias guarda consigo as cartas que trocou durante a guerra com seu então namorado e depois marido. Um acervo preciosíssimo. Após o seu retorno, Edmo João Dias trabalhou até a sua aposentadoria como motorista de caminhão e nos Correios. No dia 5 de junho deste ano, aos 96 anos de idade, faleceu com complicações de Alzheimer, deixando esposa, 3 filhos, 5 netos, Ana Paula, Juliana, Vitor, Fernanda e Rafaela, e 3 bisnetos, Arthur, Mateus e Maria. Homenagem aqui ao seu avô. Bom...
Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum comentário, dar uma palavrinha. Seu Célio, você não vai falar nada, seu Célio? Está emocionado? Isso. Hã? Pelo convite. Eu agradeço pelo convite que me foi feito. Estou satisfeito e agradecido. Vereador Alexandre Cruz, presidente dessa casa, caros homenageados, familiares, senhores e senhoras, primeiro momento agradecer aqui o convite do vereador Alexandre Cruz, presença da Marinha aqui representada pelo Sanatório Naval de Nova Friburgo, uma instituição histórica aqui na cidade, que também tem a sua parte de registros históricos, né, com a primeira, não a segunda, mas a Primeira Guerra Mundial, onde os prisioneiros alemães ficaram no Sanatório Naval. Temos construído lá 5 pavilhões, que eram as acomodações deles. Hoje, essas acomodações preservadas são alojamentos das nossas praças. É importante, né, que nós tenhamos sempre em mente o resgate da nossa história. E ainda mais quando a gente tem uma história de testemunho vivo. Aqui nós temos 2 representantes, quase centenários, e eles são a memória viva do que um militar pode enfrentar num teatro de operações que é uma guerra. Eu ainda não tive essa oportunidade, nem quero ter, mas a gente está preparado a todo momento, se caso o nosso país precisar. Esses senhores aqui, representantes de 25 mil militares que atuaram na Segunda Guerra Mundial, são um exemplo de vida, um registro histórico e uma devoção, né, à nossa pátria e principalmente ao nosso patriotismo. Que Deus ainda lhe conceda muitos anos de vida e muitas bênçãos. Toda a sociedade brasileira, ela deve muito o reconhecimento aos senhores e todos aqueles que batalharam na Segunda Guerra Mundial. Obrigado. Bom, eu confesso que fiquei emocionado com o que vi. Eu tenho visto, eu falei, os trabalhos que a professora tem feito, mas ver o seu Altair prestes a completar 100 anos, com essa lucidez, ficava ali falando comigo de tudo que acontece. A filha dele foi até lá chamar a atenção, mas é natural, é um momento da emoção, e ele quer demonstrar para a gente o que ele viveu, né? Dizer da alegria de nós podermos, nesse momento, né, vivenciar essa maravilha com a vitalidade que esses senhores trazem de experiência e de vida para nós. Então, portanto, desejando a todos
um excelente final de semana, excelente noite, um grande abraço, fiquem todos com Deus, está encerrada a sessão.